Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma Morning Call do Grupo Studio. E hoje com um assunto da máxima importância, um assunto super atual que vem sendo muito perguntado para nós no dia a dia, né? Que é o Imposto de Renda 2024, datas de restituição, regras para restituição, né? E o que fazer quando e se o contribuinte cair em malha fina. Eu estou hoje aqui com o nosso convidado especial, Cássio Tessaro, que é contador aqui no Grupo Studio, vai estar nos trazendo um pouco de luzes sobre esse assunto, alguns temas relevantes, alguns pontos de atenção. Mas antes de mais nada, eu quero te convidar a você que gosta desse tipo de conteúdo, que tem interesse nas nossas postagens e matérias, que já se inscreva no canal, que nos dê o joinha para que nós continuemos produzindo esse tipo de conteúdo. Cássio, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Maravilha. Cássio, antes de mais nada, né, todas as pessoas que já entregaram o seu imposto de renda, e esse prazo já se encerrou em todo o território nacional, com exceção aqui do Rio Grande do Sul, onde nosso governo prorrogou um pouquinho mais o prazo em função das sérias enchentes, da situação de calamidade instaurada no estado, né? Então aqui a gente tem um prazinho até agosto, né, até o final de agosto, para fazer essa entrega. Mas quem já entregou, Cássio, a grande pergunta que vem chegando é: fui o primeiro a entregar, vou receber antes? Quem entrega antes recebe antes? Quais são os prazos e como que isso funciona, Cássio? Legal. Então, bom dia, pessoal, bom dia a todos. Algumas semanas, né, nós estávamos falando aqui sobre a parte de fazer a declaração do imposto de renda, né, quais eram os cuidados que nós deveríamos ter e quais eram os passos que deveriam ser tomados. E agora a gente volta para falar, né, finalizado o prazo de entrega para a maior parte do território nacional. Então, agora a gente vem para falar um pouquinho sobre como é que quais são os próximos passos após a entrega da declaração do imposto de renda. Bom, Maurício, assim, por via de regras, né, a Receita Federal ela possui alguns grupos prioritários para poder fazer o pedido de restituição de forma preferencial, né, passando à frente de algumas pessoas. Quais são esses grupos prioritários? Então, são idosos ali, os que têm acima, a partir de 80 anos, eles têm prioridade total perante a Receita Federal para serem ressarcidos os valores pagos, né, no imposto de renda. Depois a gente tem o grupo de idosos que vai de 60 até 79 anos, que também possuem prioridade ali no recebimento. Pessoas que tenham necessidades especiais, né? Sejam elas físicas ou mentais, ou algum tipo de doença grave, um câncer, né? Alguma doença que se tem uma gravidade muito alta, elas também possuem prioridade no pagamento da restituição do imposto de renda. Além desses grupos, a gente também tem aquela parcela que possui a maior parte dos seus rendimentos vindas do magistério. Então, se eu sou uma pessoa que trabalha no magistério e possuo a maior parte da minha renda vinda, né, dessa fonte de renda, então eu tenho prioridade também na restituição do meu imposto de renda. Depois sim, depois a gente entra que quanto mais rápido for declarado o imposto de renda, assim que abre o prazo, né, para que a gente possa preencher a declaração e transmitir ela, daí sim, quanto mais rápido preencher, mais rápido vai ser restituído o valor na conta bancária. E, Cássio, no que tange a essa celeridade, rapidez de preenchimento, eu entendo que esse deve ter sido um dos anos que a gente teve a maior facilidade para o preenchimento rápido. Sim. Porque a Receita Federal já disponibilizou as declarações pré-preenchidas, importou todas as informações de DIRF para o e-governo, onde lá o contribuinte pode, inclusive, baixar uma declaração pré-preenchida e a complementar, né? Então, a gente vê que, na maioria dos anos, o contribuinte tinha que solicitar muitos documentos em fontes diferentes, mas esse ano isso facilitou bastante. Claro que ainda existem diversas situações que ainda não são integradas,
são atípicas ou que têm que ser complementadas no lançamento. Mas é importante essa celeridade, sobretudo para quem gostaria de receber o quanto antes a sua restituição, não é, Cássio? Isso, exatamente. Além do preenchimento ali, do pré-preenchimento da declaração, né, a gente tem, por exemplo, a adoção do Pix na hora de escolher para fazer na hora da escolha do recebimento dessa restituição. Então, aqueles contribuintes que optarem por fazer o recebimento via Pix, chave Pix, e não pelo depósito em conta corrente, né, eles também possuem uma prioridade. Então, o governo ele vem, né, priorizando essa agilidade na hora de ter as informações, né, e na hora de efetuar o pagamento das restituições. Assim como a gente também tem aqueles contribuintes que precisam pagar, né, o tributo. Então, também se tem a adoção ali da débito automático em conta, né, ou o pagamento das guias das DARFs ali do imposto devido ao governo. Maravilha, Cássio. E quando a gente fala em restituição, e superados os primeiros obstáculos, que são o preenchimento correto, a entrega adequada e a maior celeridade, a gente já consegue falar nas datas dos lotes de pagamentos de restituição. Como funcionam esses lotes, Cássio? E quais são as datas previamente estabelecidas pelo governo federal? Perfeito. Então, pessoal, o primeiro pagamento já foi realizado agora, dia 31 de maio, né? Já estava no calendário do governo, e ele vai seguir os pagamentos mensais até setembro, né? Então, a gente tem a data de 28 de junho, como previsto para o próximo pagamento da restituição do imposto de renda. Depois a gente tem o dia 31 de julho, como sendo a data seguinte. Depois a gente vai para 30 de agosto e finaliza em 30 de setembro a restituição do imposto de renda por parte do governo. Fantástico. Então a gente já tem as datas previamente programadas. A gente sabe que muitos contribuintes, inclusive, Cássio, gostam de utilizar a ferramenta financeira da antecipação desses valores frente à sua instituição bancária, né? E aqui no Grupo Estúdio a gente sempre ressalta que essa é uma operação que se deve ter um pouco de cuidado e muita certeza com relação ao lançamento que vai ensejar a restituição. Porque o banco, a instituição financeira que fizer a antecipação desse recebível, ela não vai estar validando se a declaração está 100% correta, né? Quem vai fazer esse último cheque é a Receita Federal e muitas vezes você pode estar antecipando um valor que não faça jus de restituição ou que não faça jus na sua integralidade, em função de alguma glosa que ainda pode acontecer por parte de algum lançamento da Receita Federal. Se bem que hoje em dia, né, Cássio, cada vez mais minimizam-se essas discrepâncias entre o que o contribuinte tem declarado e o que a Receita Federal espera, muito em função dessa integração de dados, né? Claro. O que a gente via anos atrás, muitas vezes, a gente viu algumas vezes pessoas somando valores de contra-cheques, pessoas somando valores de pagamentos de planos de saúde, previdenciários. Hoje a gente tem todos os comprovantes de rendimento que facilitam muito essas operações e o cruzamento de dados. Mas ainda nos tem chegado bastante perguntas. Como o brasileiro ele tem a tradição de não ser precavido e não ser uma pessoa ágil na entrega da maioria das obrigações, muitos deixaram para a última hora, né? E nesse deixar para a última hora, alguns eventos podem acontecer e as pessoas acabam não entregando. Quem não entregou, Cássio, pode entregar, deve entregar, deixa para entregar 2 no ano que vem, não entrega, espera a intimação. Qual que é o procedimento correto? Não, quem não entregou, quem por alguma razão não entregou dentro do prazo o imposto de renda, é importante se regularizar, né? Nós temos consequências ali bem graves com a não entrega da declaração do imposto de renda. E quanto mais tempo se passar, será pior, né? Então, a dica aí é, se não entregou ainda, aproveita, faça a sua entrega, né? O envio da sua declaração o mais rápido possível. Lembrando que quem não entregou dentro do prazo vai ter uma multinha ali, né? Que ela pode variar um pouco. Ela pode ser de R$165, que é o valor mínimo da multa, e ela pode chegar até 20% do imposto devido. Então, se eu tenho lá um imposto a pagar, ela pode chegar a 20% até daquele imposto. Sendo que, se o valor não, né? O menor valor de multa vai ser os R$165 de multa.
E hoje é muito rápida a entrega de declaração, né, Cássio? A gente sempre costuma comentar aqui nas nossas mornings, em todas as rodadas de debate aqui no Grupo Estúdio, que é muito importante valorizar a entrega da declaração realizada por um profissional devidamente habilitado e com experiência para tanto, né? E em muitos casos, os contadores não têm a expertise de entrega de imposto de renda porque são especialistas em outras áreas, né? Então a gente ressalta muito a importância de procurar um profissional habilitado para esse assunto, que tenha expertise, que tenha experiência comprovada, para evitar todos os problemas, todos os dissabores, né? E afinal de contas, hoje está muito mais simplificado e muito mais célere o processo. Mas além dos impactos com a Receita Federal, seja dos 20% da carga que pode incidir sobre o imposto devido, no caso de quem tem imposto a pagar, ou a multa que é de pelo menos R$ 165, né? Nós temos outros problemas, como, por exemplo, o trancamento do CPF, como, por exemplo, a dificuldade na abertura de uma conta bancária, a dificuldade na abertura de um crédito junto a qualquer instituição financeira, que são problemas que podem vir a acarretar na vida de quem deixa de entregar essa declaração. A importância, né, de manter essa acuridade na entrega dessa obrigação, que é de todos os contribuintes, afinal de contas, né? Fora, complementando só, fora a parte de não poder participar de concurso público, ter dificuldade para tirar um passaporte, né? Tudo isso é grave, né? Graves são problemas que afetam a vida de todos nós. Bom, e para quem entregou a declaração, Cássio, cumpriu o prazo ou não cumpriu o prazo, entregou em atraso, mas que eventualmente caiu na tão temida malha fina, aquele que o leão passou por perto e agarrou. O que a gente deve fazer? Quais são as soluções? Quais são os pontos de atenção, de análise? O que esperar dessa malha fina, né? Quando o contribuinte cai em malha fina, o desespero é total. E abro um parênteses aqui que eu tenho visto muitos contribuintes, em função dessa facilidade da entrega digital, fazendo as suas entregas por conta própria. E nada contra isso, eu acho que em muitos casos é possível fazer para declarações, sobretudo, mais simplificadas. Agora, na medida que as coisas vão tomando complexidade, com lançamentos mais complexos, investimento em criptoativos, investimentos em bolsas, recebimentos de heranças, estou aqui trazendo alguns lançamentos um pouco mais complexos, são situações que, em muitos casos, caem malha. E sem falar nas indenizações recebidas acumuladamente, como, por exemplo, é o caso das reclamatórias trabalhistas. Dei um pouco dos casos, até entrando no que acontece, o que mais geram malhas finas, mas assim, Cássio, o que fazer para quem caiu na malha fina, quem recebeu uma autuação, uma notificação, quem está sendo intimado? Legal. Primeiro que realmente essa visão que a malha fina é o terror, né? O pessoal fica desesperado quando acaba sendo informado que está em malha fina. Mas a gente precisa desmistificar um pouco o que é a malha fina, né? A malha fina, pessoal, é alguma pendência que a Receita Federal vai colocar lá na declaração dizendo que alguma informação não está correta, não está batendo com a base de dados deles, tá? É possível a gente verificar. Agora, a Receita Federal, esse ano, de forma muito especial, ela tem feito um processamento muito rápido sobre as declarações. Em menos de 24 horas, a sua declaração já vai estar lá como processada, né? Pelo menos as últimas agora que nós fizemos, em menos de 24 horas já estava processado. Então, o que a gente pode fazer, né? Primeira coisa, como é que a gente descobre se nós estamos na malha fina ou não? Quando a gente entrega a declaração, a gente pode acessar o Meu Imposto de Renda, que é um site do governo, né, na qual você fazendo o login, utilizando a conta do Gov, né, você pode acessar lá o Meu Imposto de Renda e vai ter uma filinha lá de declarações, né, de todos os anos. Geralmente ela vai estar verde, né, dizendo que foi processado, que não tem nenhuma pendência, pelo menos à primeira vista, por parte da Receita Federal. Se depois das 24 horas, né, ali que você fez a entrega da declaração, aparecer uma figurinha, né, uma exclamação amarela, quer dizer que você tem uma pendência. No próprio site do governo, você pode acessar aquele ano ali, né, clicar dentro do ano e colocar malha fina ali. Entrar na parte de malha fina. Vai ter um linkzinho ali escrito malha fina, que você pode consultar. Vai ter um relatório da Receita Federal dizendo
qual é a divergência que eles identificaram, né? Então vai ter ali, por exemplo, um valor de pensão alimentícia declarado que não bate com as informações que a Receita tem lá na base de dados deles, né? Alguma retenção de imposto de renda que não está batendo, algum rendimento que você declarou que não está fechando. Com isso, você pode identificar qual é a pendência, né? Qual é a divergência de informação e se autorregularizar. Agora a gente vai ter um prazo ali que no próprio relatório ele vai informar qual é o prazo e você pode fazer a retificação da sua declaração. Ou seja, você vai entrar lá na sua declaração de novo, vai corrigir as informações que lá constam, né, com a divergência que a Receita Federal identificou, se essa informação estiver realmente incorreta, e você pode transmitir essa retificação da declaração. E com isso, a Receita Federal vai reprocessar a declaração do imposto de renda e deve desaparecer de lá essa pendência, né? Certo, Cássio. É bem importante trazer esclarecimentos sobre essa preocupação que às vezes nem se justifica por parte do contribuinte. Por quê? Em muitos casos, o que a Receita Federal apontou como malha é a insuficiência de informações. Eu recordo de alguns casos que nós atendemos recentemente, sobretudo de contribuintes que administravam aluguéis na sua pessoa física. E muitas vezes eu administro o aluguel na minha pessoa física, eu pago as retenções, eu pago o imposto de renda sobre aquele locatício que eu recebo, mas o meu inquilino que me paga o imposto de renda não faz essa declaração ou declara de uma maneira diferente, um valor divergente, né? Diferente até daquele recibo de locação que muitas vezes a gente oferece a esse contribuinte. E o que acontece é que a Receita Federal recebe dois valores, dois lançamentos contraditórios, né? Então, princípio contábil, né? A gente tem que ter uma partilha dobrada, a gente tem que ter equivalência nos lançamentos. Acaba que a Receita Federal vai solicitar informações provavelmente para ambos os lados, para entender quem preencheu mal ou qual critério adotado em ambos os lados, né? Então isso é muito comum e muitas vezes a gente acaba tendo contribuintes exacerbadamente preocupados, né, com uma situação que pode se resolver com muita facilidade, o que não quer dizer que situações mais complexas possam acontecer também, claro, não é? Situações, às vezes, inclusive, a gente já teve casos de empresas que não declararam ou declararam com divergência valores de salários, de abonos pagos para colaboradores e tantas outras situações que podem acontecer, não é verdade, Cássio? Exatamente. E aí muitas perguntas surgem, como também aqui a gente já falou um pouco sobre isso, né? Mas não deixa de ser importante trazer à tona. Todo contribuinte que cai em malha fina vai receber multa, Cássio? Não vai receber multa no primeiro momento. Então, se você se autorregularizar dentro daquele prazo que a Receita Federal estipular, né, para você, você não vai ganhar a multa. Agora, o que é importante, né? Eu tenho uma divergência lá junto à Receita Federal e eu não concordo com ela. Eu vou discutir essa divergência que ela está apontando lá. Vou dar um exemplo. Nós temos alguns contribuintes que pagam o imposto de renda complementar todos os meses, né, para não deixar para só no outro ano ter o imposto de renda sendo pago em uma única cota ou em 8 cotas ali com correção monetária ali pela Selic, né? Então o pessoal tem a opção de poder fazer a declaração, o recolhimento complementar do imposto de renda ao longo de 12 meses, sem nenhum tipo de multa, sem nada de juros ou atualização monetária. E o que acontece? Né? Muitas vezes lá na Receita Federal não reconhece o reconhecimento de todos os meses. Né? Alguma DARF pode acabar ficando para trás e a Receita Federal não faz o reconhecimento. Quando o cliente ele envia, né, o contribuinte envia a declaração dele para a Receita Federal, ela acusa uma divergência lá. 1 ou 2 pagamentos que ela fez, a Receita não reconhece. Então, isso a gente tem que discutir daí lá com a Receita. Como é que é feito isso, então? A gente tem que abrir um processo digital, isso só vai ser feito em janeiro do ano subsequente, né, a da entrega da declaração. Então, vai ficar com pendência
essa declaração até janeiro do próximo ano, quando a Receita Federal vai abrir o prazo para que se faça um processo digital, né, se anexe lá documentos falando, né, divergindo da situação apontada pela Receita Federal, e isso daí vai ser julgado daí lá pela Receita, que vai regularizar a situação daí. Em alguns casos, se o contribuinte, por alguma razão, não soube, né? Muitas vezes a gente faz a declaração do imposto de renda com o contador, né? E o contador só entrega a declaração, ele não fica responsável por ficar acompanhando se aquela declaração do imposto de renda caiu em malha fina ou não, né? E o contribuinte não, por algum motivo, não tem ciência que aquela declaração está pendente. Daí sim, se tiver irregular a declaração dele e ele não se autorregularizar dentro do prazo estabelecido, daí vai ter uma multa ali que vai variar conforme a situação, daí o prazo. Mas basicamente são essas situações, tá? Maravilha. Então não é todo contribuinte que está em malha fina, muitas vezes não é só culpa do contribuinte, né? Às vezes a gente tem a comprovação lá de que o fato ocorreu e que a Receita Federal, por algum motivo, não tem aquela informação. Então, daí é culpa da Receita Federal, né? Um erro deles. Então, não quer dizer que caiu na malha fina, vou ser multado, vou ter uma série de processos em cima de mim. Não. Muitas vezes pode ser que o contribuinte tenha razão também e que a Receita Federal tenha que se regularizar naquela situação. Maravilha, Cássio. Ainda a gente tem, sobre essa pergunta de multa, quais os prazos para regularização, né, da malha fina, uma vez que eu seja apontado pela Receita Federal como uma pendência, que eu tenho uma pendência a ser esclarecida? O ideal é a gente acompanhar no próprio indicador lá que a Receita Federal vai informar que tem aquela pendência, vai estar estipulado lá o prazo para autorregularização, né? Isso vai variar um pouquinho conforme a época que o cliente for fazer, o contribuinte for fazer a autorregularização dele. Se for alguma divergência que tem que se discutir com a Receita Federal e comprovar, vai abrir prazo só no dia 1º de janeiro de 2025 daí. Então, para aquelas pessoas que ficam nervosas, ansiosas por regularizar as pendências, né, da forma mais rápida possível, vai ter que ter um pouquinho de paciência, porque é um processo natural da Receita Federal, eles só vão olhar para as pendências desse ano agora, em dia 1º de janeiro do ano que vem, daí, através do processo digital. Maravilha, maravilha. A gente vai chegando ao término das nossas principais pautas que nós tínhamos para essa manhã, embora já tenhamos aqui no nosso chat algumas perguntas que vão chegando, né, e podem ser esclarecidas. Que mais, Cássio, a gente poderia falar na finalização do nosso tema, antes de entrar nas perguntas aqui? Claro, todo mundo fica muito feliz de receber a restituição do imposto de renda, mas a gente tem aqueles contribuintes que tem que pagar o imposto de renda para a Receita Federal. Então, acho que é importante a gente também mencionar os prazos, né, para que isso ocorra. Então, para quem fez a opção, né, em débito automático, essa opção já foi lá debitado na conta, né, em uma única cota ou em 8 cotas, né, que é possível fazer o parcelamento do imposto de renda no dia 10 de maio. Para quem fez a opção por outros meios que não o débito automático, venceu, né, no dia 31 de maio. Agora, se foi parcelado, né, então é importante ficar atento às datas de vencimento das parcelas, que é a cada último dia útil de cada mês, né, se encerrando em 30 de dezembro. O pagamento mensal das cotas ali do imposto de renda. E quem fez a opção por destinar algum tipo de fundo, né, de tutelares da criança, por exemplo, ou de pessoas idosas, né, também, né, 31 de maio já foi o pagamento sem nenhum tipo de parcelamento. Maravilha. Seriam esses os prazos. Maravilha, muito obrigado, Cássio. A gente vai chegando ao término das nossas pautas e ainda temos poucos minutos para finalizar o nosso tempo. Dá tempo de responder algumas perguntas aqui. Vamos selecionar algumas perguntas aqui para que a gente possa responder. Eu tenho aqui o João Teles Souza, de Água Boa. Ele está me dizendo aqui que ele é um microempreendedor individual,
né? E que ele já entregou a sua declaração como MEI, e ele está perguntando se essa declaração do MEI vai suprir a necessidade da declaração pessoa física, Cássio. Não, João. É importante que você faça a declaração lá do seu microempreendedor, né, da sua microempresa. Você tem uma declaração que é anual, feita por ele. Você vai informar o seu faturamento, né, no ano que ocorreu com aquela microempresa. E depois você vai ter que fazer a declaração do recebimento dos valores no seu imposto de renda da pessoa física. Então, as declarações elas têm que convergir, né? Elas têm que ter as mesmas informações. Lá na sua declaração do microempreendedor, vamos supor que você informou que faturou 60 mil reais por ano, você vai ter que ter lá uma distribuição de lucros, né? Uma distribuição de lucros, muitas vezes, né? Informada, né, lá na sua pessoa física. São duas situações distintas. Apesar do microempreendedor ele não ter a separação dos patrimônios ali através de uma personalidade jurídica, são coisas distintas, né? Uma coisa é o CNPJ, outra coisa é a pessoa física. Então tem que ser informado lá na sua declaração do microempreendedor, que é o prazo já se encerrou também, foi em maio, né? O final do prazo para ser enviada essa declaração do faturamento da microempresa, e esses valores têm que constar, né, tem que ser compatíveis com aqueles recebimentos da microempresa na sua declaração do imposto de renda pessoa física. Então são duas declarações, cada uma sendo enviada a seu tempo, né? Maravilha. Bem explicado, Cássio. São duas coisas bem distintas. Uma coisa é o microempreendedor com as suas obrigações de equiparado à pessoa jurídica, e a outra coisa é a pessoa física, que até eventualmente pode receber um prolabore ou uma distribuição de dividendos esse MEI, mas uma coisa não invalida, não isenta a outra, né? Bem importante, esse é um assunto que muitas vezes eu vi essa pergunta ao longo desse ano, né? Sobretudo de pessoas físicas buscando entender se a declaração do MEI conseguia suplementar as duas obrigações. Mas vamos lá, temos mais alguns minutinhos. Vamos tentar responder uma pergunta um pouquinho mais complexa aqui, do Arthur Marques, que ele é de Caçapava, São Paulo, né? Vamos lá. O Arthur está me dizendo o seguinte: vendi um imóvel do meu pai, como ele não tinha um Pix, recebi na minha conta de pessoa física. Como faço para declarar esse valor, Cássio? Complexa. João, complexa essa situação, né? Na contabilidade, a gente tem a situação da essência, a essência sobre a forma, né? Então, assim, se você ficou com esse valor, João, você vai ter que declarar na sua declaração do imposto de renda, né? Agora, se você, por algum motivo, você transferiu esse valor aí para o seu pai, né? Cabe lá botar uma ressalva na declaração do imposto de renda e declarar o imposto de renda dele. Mas se ele não pôde receber por algum motivo, né, esse valor, eu acredito que você não consiga repassar ele ao seu pai, né? Então você vai ter que declarar no seu imposto de renda esse valor ali e calcular, né, eventualmente os impostos sobre isso. Maravilha, tá? Estão respondidas as duas questões, as duas que tinham a maior relevância aqui no chat, as duas que tinham sido mais curtidas por quem esteve nos acompanhando. A gente ainda vai estar à disposição aqui ao longo do dia para responder perguntas nesse chat, e às 17 horas vamos abrir um canal ao vivo para estar respondendo mais questões para todos os ouvintes que se interessaram por esse tema. Pessoal, mais uma vez reitero o pedido de quem gostou do assunto que nos dê um joinha, que se inscreva no canal, que faça seus comentários e que nos siga nas redes para você estar sempre por dentro das nossas datas de demais Morning Calls e outros assuntos relevantes aqui do Grupo Estúdio. Obrigado, pessoal. Até mais. Obrigado, até mais.